Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de análise de dados com as linguagens Python e SQL. E nessa aula a gente vai aprender um conceito diferente, mais precisamente ligado ali à linguagem Python, que nós vamos aprender a trabalhar com pivô. O que é o pivô, pessoal? Esse conceito aí de pivô, ele existe em várias linguagens de programação, no próprio SQL, e o objetivo principal dele consiste em em girar os dados. A gente pega um data frame, por exemplo, que é o exemplo que nós temos aqui no Python, a gente gira aquele resultado para propiciar para a gente novas formas de análise. Então a gente transforma linhas em colunas. Então se a gente for resumir de uma forma bem sintética o que seria pivô, a gente poderia dizer que é uma forma que a gente tem de transformar linhas em colunas. Isso que eu estou falando quando a gente está falando de resultados de um data frame, né? Então, vamos olhar para a tela aqui. Essa query aqui que a gente está usando é a mesma que a gente usou lá na aula anterior. E qual que é a ideia dela, pessoal? A ideia dela é servir como base para diversas análises. Então a gente tem uma query aqui que traz diversas informações e baseado nesse resultado a gente pode a gente pode ter, na verdade, vários tipos de análises sem precisar mudar muito a fonte de dados. Esse é um dos modos que a gente pode ter de fazer análise. Então, ao invés da gente ter queries separadas para determinadas situações, a gente tem um conjunto de dados só que a gente traz e trabalha sempre em cima dele quando a gente estiver utilizando o Python. Então, a gente tem aqui as informações, vamos estudar o nosso notebook aqui. Aqui nós temos as informações referentes à conexão, só relembrando, as bibliotecas que a gente vai usar para conexão. Aqui nós temos a criação das variáveis e a conexão propriamente dita, né? A conexão a gente faz aqui, ó. Aqui que a gente faz a conexão. E essa aqui é a área de criação das variáveis, né? Aqui a gente está fazendo... Na verdade, a gente não está fazendo conexão, né? A gente está criando a variável para fazer a conexão. Então, a conexão, de fato, fisicamente, quando a gente faz com um banco de dados, é aqui, ó, dentro dessa instrução try e except aqui. Então, aqui nós tentamos fazer a conexão através aqui da propriedade create engine, que a gente tem aqui, ó, do SQL Alchemy, passando a variável que a gente tem aqui, né? Pessoal, eu tô só relembrando aqui para quem está chegando agora e talvez não tenha visto as aulas anteriores. Detalhes disso a gente já estudou lá no início, nas primeiras aulas do nosso curso. Caso tudo isso não dê certo, né? A gente cai aqui. Caso nada disso dê certo da conexão, a gente cai no except aqui e ele vai mostrar para a gente aqui, através dessa variável i aqui, ó, qual foi o erro que deu. E aí a gente trabalha em cima do erro, ok? E aqui a gente está trabalhando na nossa função de... eu gosto de chamar uma função de busca de dados, né? A gente criou a função retorna dados, aqui a gente está fazendo a criação da função, viu pessoal? Não a execução. A gente está fazendo a criação da função, o que a gente passa como parâmetro? A gente espera, né? A gente não está passando aqui. Como aqui é a montagem, a gente espera passar um parâmetro aqui que a gente deu o nome de query. Essa query vai para essa outra variável aqui chamada SQL. Então ele vai receber isso aqui. Na verdade, essa query aqui vai ser a nossa consulta SQL. E aqui a gente faz a leitura. Deixa eu apagar para deixar só aqui, ó. Aqui a gente está fazendo a leitura, né? A execução da consulta, usando o nosso com, o objeto com aqui, que é nosso objeto de conexão, que tá aqui, ó, aqui o nosso com, que é quando a gente executa a conexão. Então, em resumo, o que a gente está fazendo aqui, a gente está executando uma consulta SQL numa conexão que a gente criou, conexão, sendo que essas informações estão aqui. Beleza? Bom, resumindo essa parte, aqui tem toda a questão da consulta SQL, que a gente já trabalhou nas aulas anteriores, né? Então ela é grande aqui, toda aquela questão da subquery e por aí vai. Aqui a gente está usando a nossa funçãozinha. Pessoal, isso aqui é só, a gente está só relembrando, que a gente já viu isso.
A gente está usando a nossa função retorna dados e lá ela estava esperando um parâmetro que era uma consulta. E aqui nós estamos passando aqui para ela justamente o parâmetro que é consulta, que é toda essa instrução SQL que a gente tem aqui. Ok? E baseado nisso, o que ela faz? Olha lá, ela vai pegar o resultado dessa consulta, executou consulta, vai vir jogar para essa variável dfBase, o resultado do select está aqui agora dentro dessa dfBase, e aqui eu estou fazendo uma cópia dessa consulta, isso é opcional, porque se a gente quiser alterar, e a gente vai alterar a variável dataset no decorrer do script, se nós quisermos aí fazer uma cópia dos dados originais do jeito que eles vieram da query, a gente faz a cópia da base novamente. Aqui a gente está mostrando os primeiros 10 registros do dataset. Vamos executar este, vou conectar primeiro aqui, né? Executar, conexão ok, vou executar a query, selecionar esse notebook, selecionei. Está aqui o resultado da query e aqui a gente começa a fazer algumas filtragens. Então o que a gente tem aqui, ó? Olha lá, novamente, ó, agora eu estou copiando, ó que interessante isso aqui, ó, eu estou copiando, ó, estou fazendo uma cópia do dfcopy, só que o que eu estou fazendo aqui, ó, que interessante, ó, eu estou usando um método chamado query, e o que eu estou fazendo nessa query? Eu estou filtrando o meu dataset, eu estou falando, olha, eu quero fazer uma cópia na minha base de dados, só que eu quero só os dados cujo o ano, que é essa coluna que a gente tem aqui, seja 1997. Então eu estou jogando esse resultado para a minha variável aqui, dataset, que vai ser o meu dataframe. Ok? Ok, então vamos lá, vamos seguir aqui, ó. O que a gente está fazendo aqui nessa linha de baixo aqui, ó? Isso aqui é interessante também. O que a gente está fazendo? Eu estou pegando, ó. Eu estou pegando o meu dataframe, dataset, que é esse cara que é a cópia só com os dados de 2007. E estou fazendo o seguinte, ó, desses caras aqui eu quero apenas as colunas mês, category name e total price. É como se eu estivesse fazendo um select no meu banco de dados, no meu caso, na minha tabela aqui, selecionando só algumas colunas. É o que a gente está fazendo aqui. Então agora esse dataset que a gente tem aqui, ó, ele já mudou, então ele não é mais isso que a gente tinha aqui. Ele veio, lembra que a gente vai vindo alterando ele? Então o dataset ele mudou apenas para esse cara aqui. Então agora ele tem só 3 colunas. Então vamos lá, o que mais que a gente vai seguir fazendo aqui? Vamos olhar mais o que ele está fazendo. Aqui embaixo nós estamos fazendo um agrupamento, utilizando aqui como função de grupo a soma da coluna total price. Então a gente está somando essa coluna e está agrupando ela por mês, que é essa coluna que a gente tem aqui, e por category name, que é essa coluna que a gente tem aqui. Então a gente está agrupando, somando e resumindo, sumarizando essas informações nessas duas categorias que a gente tem aqui. Ok? Então é isso que está acontecendo. E aqui eu vou dar um reset index. Nas aulas anteriores eu mostrei esse reset index. Eu vou mostrar aqui, ó. Eu vou comentar essa linha para vocês verem como é que fica sem o reset index e depois a gente resetando o index. Então agora eu não estou executando, eu comentei essa linha para ela não ser executada. Perceba que aqui, ó. Perceba que aqui, olha o que ele fez aqui com a coluna mês, ó. Perceba que aqui, ó, ele só selecionou um, agrupou essas informações aqui, ó. Então tudo isso é referente ao mês. Do ponto de vista visual, a gente consegue identificar, mas se nós formos fazer uma análise, isso aqui já não vai funcionar para a gente, porque nós não temos valores aqui, ó. Então, como a gente não tem valor nessas duas colunas aqui, então, essas duas linhas, desculpe, então a gente não consegue fazer análise. Então, quebra o esquema tabular dos dados. Então, o que a gente precisa fazer? Dar um reset no index. Eu vou ter que executar tudo de novo, porque eu mexi... Deixa eu ver. Não, acho que não. A gente está fazendo a cópia aqui, né? Deixa eu executar para vocês verem a diferença de como vai ficar. A hora que eu executo, olha lá, ó. Ele criou um índice aqui, porque eu resetei o index, então ele criou um índice novo. E olha o que ele fez com o mês aqui, ó. Então ele definiu agora, a gente voltou para o formato tabular dos dados, que ele tem um mês aqui e os dados referentes. Então todas as linhas estão preenchidas aqui, ok? Então essa foi uma explanação
do Reset Index. Então, executou isso daqui. E agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer o pivô dos dados. Atenção aqui, uma atenção especial. O que eu estou fazendo aqui? Estou pegando o meu dataset e fazendo uma autotransformação aqui que a gente já fez. Então, eu vou fazer uma alteração e jogar nele mesmo. O que eu estou fazendo? Estou pegando o dataset aqui, ó. Estou fazendo, ó, pivotei esses dados para mim. Perceba o jeito que o formato que a gente tem aqui, ó. Perceba o formato que a gente tem aqui. O que eu quero? Ó, os valores eu vou usar o total price, que é essa coluna que a gente tem aqui. O índice vai ser o meu mês, então eu vou transformar isso daqui num índice, o meu mês no índice. E as colunas vai ser o category name. Então eu vou transformar cada linha disso daqui, desse result set, numa coluna. Ok? Vou executar, que vai ficar mais visual e mais fácil para a gente ver. Eu vou executar aqui. Olha lá o que ele fez. Vamos olhar os dois aqui agora, ó. Perceba que ele fez o meu mês de índice. Olha. Então agora o meu mês virou índice. Aqui ele não era, ó, que era um índice, era uma coluna autoincremental aqui, digamos assim. Meu mês estava aqui. Esse aqui, que era minha coluna mês. Essa aqui, que era a minha coluna mês, agora ele transformou isso no índice. Perceba que aqui a gente não tem nada. E olha o que ele fez. Vou pegar o exemplo da Beverages aqui, ó. Ele pegou o Beverages, o mês, no caso dela, e fez a transformação. Então, aquilo que a gente tinha em linhas, ele transformou em colunas. E o que a gente consegue fazer com isso que ele transformou em coluna? Eu vou fazer um mapa de calor. Aqui embaixo, ó. Baseado nisso que a gente tem, eu consigo plotar, fazer um plot aqui de uma análise gráfica que a gente tem, utilizando aqui o heatmap. Estou passando a cor blues aqui, que é uma das cores que a gente tem na propriedade CMap aqui, CMap. A importância das bibliotecas, aqui tem um link se você quiser visitar para entender como funciona essa questão aí do mapa de calor. E eu vou executar. E como é que a gente vai ler esse mapa de calor? Ó? Olha o que a gente tem aqui. A questão é, quanto mais escuro, maior o valor. Então, de bate-pronto, se a gente olhar para o que a gente já consegue saber o mês. Olha aqui o mês onde ele está. O mês está aqui, olha só. Aqui está o mês, de 1 a 12. E aqui está as categorias. Então, de bate-pronto, se eu olhar assim, o que eu consigo ver? Eu falo, opa, tem um cara bem escuro aqui. Então, quer dizer que esse cara aqui é... Vamos olhar na linha aqui para saber certinho onde ele está. Então, ele está aqui, ó, mês 10. E a coluna é o item de produção, o item de venda de produção. E ele está aqui, ó. Se a gente olhar na tabela, eu acho que eu tenho... Será que a gente fez uma tabela aqui embaixo? Não, não fez. Vai ficar para a próxima aula. Que aí a gente ia mostrar os valores, se a gente mostra nas próximas aulas aqui. Então, baseado nisso, a gente consegue ver aqui, por exemplo... os itens que a gente tem mais venda. Então, se a gente olhar aqui, ó, a gente pode saber, olha, aqui onde está mais escuro. Está mais escuro aqui. Está mais escuro aqui. Está mais escuro aqui. Aqui também está um pouco mais escuro. Então, esses itens que são mais escuros aqui, a gente consegue saber que são as maiores vendas que a gente teve. Beleza, pessoal? Então, essa foi uma aula onde a gente aprendeu a trabalhar com pivô. E a gente se vê nas próximas aulas. Até mais.